Eu quero iniciar este vídeo falando de um texto bíblico que diz: por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Gênesis capítulo 10, versículo 5. Esse texto bíblico faz menção ao filho de Noé, chamado Jafé. Um outro texto bíblico: estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Gênesis, capítulo 10, versículo 20. Esse texto faz menção a um outro filho de Noé chamado Cã, ou Cão. Por que nós estamos falando desses textos bíblicos? Porque nós vamos abordar um assunto onde diz, num texto da Bíblia Sagrada, que toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Por esses textos bíblicos que nós já citamos, nós já estamos vendo que isto não corresponde com a realidade. Vejamos. Quando se fala que toda a terra era de uma mesma língua, está faltando os semitas. Veja que nos textos que nós abordamos foram mencionados os filhos de Jafé e os filhos de Cã. Está faltando os semitas. Então, este fato de dizer que toda a terra era de uma mesma língua não corresponde com a realidade. Nós vamos abordar neste vídeo sobre Nimrod. Nimrod procede do texto que faz alusão aos caimitas e não faz alusão aos semitas. Então veja bem, Nimrod, que é um dos personagens que nós estaremos abordando nesse vídeo, ele procede do texto que faz alusão aos caimitas e não faz alusão aos semitas, como nós veremos. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que esse canal venha a crescer e nós venhamos a alcançar um maior número de pessoas possíveis. Também te peço que acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que transformam a vida das pessoas. A mensagem que você vai ouvir é sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, será que isso é um mito ou uma realidade? Nós vamos abordar este conteúdo neste vídeo. Após a vinheta, fique com a mensagem. A Torre de Babel. Vejamos o que significa essa questão da Torre de Babel, se isto tem uma conotação muito grande para os nossos dias ou não. Vejamos. Torre de Babel. Diz o texto bíblico: e toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinear, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolo e queimamo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos eles têm uma mesma língua, e isto eles começaram a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim o Senhor desceu, os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Esse texto bíblico está escrito em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 8. Eu não quero analisar aqui cientificamente o texto ou os erros que a gente pode encontrar no que diz respeito a este assunto, mas vamos abordar a questão da Torre de Babel,
Claro que ela não iria chegar aos céus, isso é uma bobagem, e o Senhor que desceu jamais iria dizer, eles realmente vão conseguir tocar com esta torre nos céus. Então, para os teólogos, para os intérpretes da Bíblia Sagrada, foi justamente na construção da Torre de Babel que houve a confusão das línguas, que houve a confusão das falas e que o homem foi espalhado sobre a face da terra porque deixou de entender a fala uns dos outros. E aí vem aquela famosa interpretação que os teólogos dizem que Babel significa confusão. Eles não estão analisando a palavra Babel no seu sentido etimológico. Isto é a verdade nua e crua. Mas vejamos, vamos em frente aqui. A história da Torre de Babel. Segundo o Antigo Testamento, Gênesis, do capítulo 11, do versículo 1 ao 9, a torre construída na Babilônia pelos descendentes de Noé, com a intenção de eternizar os seus nomes, que na verdade eram os filhos de Noé, Sem, Cã, Ocão e Jafé. Quando nós analisamos o texto bíblico, nós vamos perceber que foram os filhos de Cã, ou os descendentes de Cã, sob a liderança de Nimrod, que começou a construção da Torre de Babel. A decisão era fazê-la tão alta que alcançasse o céu. Esta soberba provocou a ira de Deus, que para castigá-los, confundiu-lhes as línguas e os espalhou por toda a terra. Esta é a interpretação, vamos dizer assim, que é a interpretação que os teólogos utilizam como verdade absoluta e que ninguém pode tocar, que ninguém pode mexer. Mas nós vamos ver que isto também não corresponde com a realidade. História da Torre de Babel. Preste atenção aqui nesses detalhes. Esse texto bíblico que nós iremos mencionar aqui faz menção aos filhos de Cã. Aos filhos de Cã ou Cão, como aparece dentro das traduções bíblicas. Estes foram os filhos de Cuxi. Cuxi é um descendente de Cã. Então vejamos, Sebá, Avilá, Sabatá, Raamá e Sabactá. Estes foram os descendentes de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod. Preste atenção neste nome, preste atenção neste detalhe. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sineá. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rehobote-ir, Calá e Racém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 10, do versículo 7 ao 12. Veja que Nimrod, ele foi poderoso, ele funda um império, ele funda um reino, ele funda um governo e ele passa a ter domínio. E segundo, aí vai entrar dentro do que se tem como mitologia, que foi Nimrod que começou a construção desta torre que nós estamos abordando, chamada Torre de Babel. Vale dizer que a palavra Babel não significa confusão. Vejamos. A Torre de Babel é um dos contos mais intrigantes da história da humanidade, supostamente construída pelos homens que queriam fazer a torre tão alta para alcançar os deuses. Entretanto, os deuses não gostaram da soberba dos homens e derrubaram a mesma. Além dessa explicação mítica, veja que isso está dentro do mítico, do aspecto mitológico. Eu não quero deixar isso bem claro. Quando fala aqui a questão dos deuses, está dentro do aspecto da mitologia. Então, além dessa explicação mítica, o conto serviria para esclarecer a razão de existir tantas línguas no mundo, que é daí que vem a interpretação que os teólogos, como mencionei, têm dentro da Bíblia Sagrada como sendo verdade absoluta, que foi na construção da torre que houve a confusão das línguas e passou a existir várias línguas no planeta Terra. História da Torre de Babel. Os indicativos da Torre de Babel começam na Bíblia.
especialmente no Antigo Testamento, livro do Gênesis. De acordo com estes, a torre teria sido construída pelos descendentes de Noé na época em que o mundo inteiro falava apenas uma língua. Supostamente, a localização da Torre de Babel seria entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. A soberba dos homens em se empenharem na empreitada de alcançar o mundo dos deuses teria causado a fúria de Deus ou dos deuses, que, em forma de castigo, teria causado uma grande ventania para derrubar a torre e espalhado as pessoas sobre a terra com idiomas diferentes para confundi-las. Por este motivo, o mito é entendido hoje como uma tentativa dos antepassados de se explicar a existência de tantas línguas no mundo. Como nós estamos abordando aqui esse texto bíblico, ou este texto que é tirado da história em conotação com aquilo que está escrito na Bíblia, veja que, de acordo com este, a torre teria sido construída pelos descendentes de Noé na época em que se falava apenas uma língua. Isso está no capítulo 11 do livro do Gênesis. Entretanto, nós vimos que no capítulo 10, e eu não estou dizendo que a Bíblia está em ordem cronológica, no capítulo 10, as famílias, as supostas famílias que tinham saído de Noé, de Jafé, os Jefititas, de Cã, os Caimitas, e de Sem, os Semitas, tinham já línguas diferentes. Então, esse assunto de dizer que toda a terra era só de uma língua não corresponde com a realidade. Esta é a verdade nua e crua. No entanto, há vários estudos que tentam provar de alguma forma a existência de tal torre. O mito provavelmente é inspirado na torre do templo de Marduk, que em hebraico é Babel e significa porta de Deus. Veja aí que agora já mudou o significado da palavra Babel, que tem uma conotação com os deuses da Mesopotâmia antiga, e a palavra Babel vai significar porta de Deus ou porta de acesso a Deus. É o significado real da palavra Babel, porque o sufixo El é referência ao nome Deus, ao nome Elohim, ao nome de Deus. E a palavra Bab vai significar porta, porta de acesso a Deus. Isso está no sul da Mesopotâmia. Há realmente restos de torres que fazem alusão à Torre de Babel da Bíblia. Então, no sul da Mesopotâmia, segundo os pesquisadores, há restos de torres que podem estar fazendo alusão à Torre de Babel descrita na Bíblia Sagrada. Babel, vejamos. Babel era a capital do Império Babilônico. Foi muito rica e poderosa, pois representava um centro político, militar, cultural e econômico do mundo antigo, recebendo imigrantes de todas as partes. Grande parte dos arqueólogos faz a conexão da Torre de Babel com a queda do templo de Etemanaki, na Babilônia, que mais tarde seria construída por Nabopolassar e Nabucodonosor II. Esta seria uma construção piramidal escalonada que integraria a construção de grandes torres-templo na Suméria, chamadas de zigurates. Então veja que esse texto histórico ele está fazendo alusão a esta Torre de Babel com a Torre de Etemanaki, que existia na Babilônia, só que isso não vai corresponder com a realidade por causa das datas. Por quê? Porque a Torre de Babel, nós não temos uma data para a Torre de Babel ou em que época ela foi realmente construída. Já Nabucodonosor e Nabucodonosor II, Nabopolassar, esses reis, eles tiveram uma época da sua existência. Então, esse assunto não vai corresponder com a realidade. Ainda existem ruínas da Torre de Babel? Vejamos. Não se sabe ao certo a localização exata da Torre de Babel, apenas a região onde ela foi construída. Contudo, existem algumas especulações sobre o seu local. São elas: Templo de Nabu, em Birdes Nirub, cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia, e possui 7 níveis.
Essa suposição surgiu na tradição judaica e árabe por conta que seu nome Birdes Nirub, assim sendo uma possível variação de Birdes Nirub, que significa torre de Nimrod, que vai significar torre de Nimrod. Então se faz essa conotação, essa ligação deste aspecto dessa torre Birdes Nirub com a torre de Nirob que existe no sul da Mesopotâmia. Ainda existem ruínas da Torre de Babel? Vejamos. Outra especulação dizia que a Torre de Babel estava localizada na cidade da Babilônia, bem como seria o famoso zigurate chamado de Etermenaki, que significa a casa de fundação do céu e da terra. Tal construção era em formato de pirâmide, com cerca de 100 metros de altura e 10 mil metros quadrados. Ela também foi conhecida na antiguidade como Torre da Babilônia, onde seu povo acreditava que o Deus cultuado descia no templo da torre. Tem um templo no final da torre, na parte mais alta da torre, se localizava o templo. Então tinha-se essa crença na Mesopotâmia antiga, que o Deus que eles adoravam descia no templo da torre. Porém, essa torre foi destruída por Xerxes, Atarxerxes, mencionado principalmente no livro de Ester, não a torre, mas Atarxerxes, em 472 a.C. Assim como atualmente no local existe apenas uma grande cratera. Há também quem defenda que a torre ficava em Durkirgazi, a oeste de Bagdá, no Iraque. Contudo, uma especulação sem fundamentos, pois a cidade foi construída em 1400 a.C. Então não tem ligação, como eu já tinha falado anteriormente, não tem ligação desta cidade de Bagdá, ou que tinha outro nome da Mesopotâmia, ter uma ligação com a Torre de Babel, porque a Torre de Babel não tem registro de data quando realmente ela foi construída. Do capítulo 1 até o capítulo 10 do livro Gênesis, não se sabe ao certo quem realmente escreveu esses 10 primeiros capítulos da Bíblia e nem o tempo que isto levou. Atribui-se isto a Moisés, mas não se sabe ao certo se foi realmente Moisés ou quem realmente escreveu. Então, este ano de 1400 a.C. não corresponde com a realidade. Contudo, nós podemos dizer que há esses indícios que se tem por aí. Existe também uma tradição judaica que dizia que Deus teria mandado fogo do céu, assim consumido a Torre de Babel. Outra teoria especulava que ela teria sido derrubada pela força do vento. Então veja que existem muitas especulações sobre esta questão, sobre esta torre, sobre este assunto. Ainda existem ruínas da Torre de Babel? As duas fontes extracanônicas, extracanônica quer dizer extra-bíblica, não da Bíblia, não faz parte daquilo que a Bíblia diz, mas são fontes que existem, são consideradas fontes apócrifas, como queira entender, mas essas fontes, elas existem por aí. Uma dessas fontes é o livro dos Jubileus, e a outra fonte é o terceiro Apocalipse de Baruque. Mencionam valores supostos para a altura da tal Torre de Babel. Então, dentro do livro dos Jubileus e do terceiro Apocalipse de Baruque, vai mencionar a altura dessa Torre de Babel. Vejamos então o que diz o livro dos Jubileus e o que diz o livro de Baruque. O livro dos Jubileus diz que a torre teria 5.433 cúbitos e 2 palmos, o que seria equivalente, pasmem, a 2.484 metros de altura, 4 vezes mais altas que as construções mais altas do mundo de hoje. Diz que a Torre de Babel tinha 2.484 metros de altura. Hoje não tem construção com isso, não tem, e nem condição de se construir algo desta natureza, algo com esta dimensão. Então, o livro dos Jubileus traz esta informação. Vejamos o que traz de informação o livro de Baruque e vamos comparar com as construções que existem atualmente.
A Torre de Babel e os arranha-céus atuais. Vejamos, o valor é realmente muito impressionante e não ganha muito prestígio científico, pois os estudiosos dizem que os antigos não teriam condição de desenvolver construções com aproximadamente 2,5 km de altura. Veja bem, mas será que foram realmente os filhos de Noé que construíram? Será que foi realmente Nimrod que construiu a tal torre? Ou será que tem algo de mitológico, como dizem os teólogos, como dizem os estudiosos? É algo mitológico que não dá para acreditar. Eu penso que não foram os filhos de Noé que construíram a tal torre. E se for feita uma averiguação etimológica nas escritas da etimologia, irá se perceber que não foram realmente os filhos de Noé que construíram a tal torre. Mas eu não vou abordar esse assunto aqui. Então, eles dizem que não dá para se acreditar porque os antigos não tinham condição, e não tinham condição mesmo, de construir algo com 2,5 km de altura. Por outro lado, o terceiro Apocalipse de Baruque é mais realista, dizendo que a construção teria 463 cúbitos, equivalentes a 212 metros de altura. Mesmo o valor estando bem abaixo do sugerido no livro dos Jubileus, já teria uma torre mais alta que qualquer construção da época, só superada pela Torre Eiffel em 1889. Algo tão alto já repercutiria o suficiente para ser relatado na Bíblia e em outros textos. Então nós estamos vendo que mesmo no livro do terceiro Apocalipse de Baruque, teria uma dimensão gigantesca, que assusta os cientistas, que assusta as pessoas diante desta situação. Mas nós estamos vendo que existe também a informação dentro do livro dos Jubileus, mencionando uma dimensão que ainda hoje não existe nenhuma construção com mais de 1 quilômetro. Eu não tenho aqui em mente se temos uma construção com 1 quilômetro, acredito que não. Vejamos, a torre mais alta que existe no mundo atualmente é esta torre aqui, que nós estamos abordando. E ela fica onde? É do Burj Khalifa, em Dubai. A honra de ser classificado como o prédio mais alto do mundo inteiro, com quase 1 quilômetro de altura. A construção gigante registra nada menos do que 828 metros de altura e 160 andares. Se nós compararmos, está dizendo o livro dos Jubileus que a Torre de Babel tinha quase 2,5 km de altura. Então a torre hoje, a mais alta que existe no mundo, ela não superou ainda a Torre de Babel, segundo o livro dos Jubileus. Eu não posso afirmar aqui que o livro dos Jubileus está com a verdade e com a realidade. E a Bíblia fala da dimensão da Torre de Babel? Não, a Bíblia não fala qual é a altura, qual é a dimensão da Torre de Babel. Mas essa Torre de Babel, que seria para tocar os céus, e aí vem outras pessoas, outros intérpretes com outras fontes de pesquisa, que vai associar a Torre de Babel com um portal, com um contato com Deus. Porque a Torre de Babel significa porta de acesso a Deus, e queria se tocar os céus para ter acesso aos deuses. Aí você tira as suas conclusões, aí você faça a sua análise, aí você faça as suas interpretações. A verdade é, a Torre de Babel não é mito, a Torre de Babel ela existiu. Ela existiu num passado remoto da humanidade. Quem construiu, isto aí é algo mais difícil de se provar, é algo mais difícil de se analisar. Qual a sua dimensão, você tira as suas conclusões. Se você vai ficar com o terceiro Apocalipse de Baruque, de 212 metros, ou se você vai para o livro dos Jubileus, com quase 2,5 km de altura. Vejamos que isso é muito importante, porque um povo que não conhece o seu passado jamais saberá o que está reservado para o seu futuro. Você que ouviu esta mensagem, que assistiu este vídeo, se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que deixe os seus comentários. Também deixe as sugestões de vídeos que você queira que seja abordado por esse canal. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.